temos refletido sobre esse tema, o Evangelho na prática, aplicando as bem-aventuranças. E chegamos hoje no sexto domingo e também na sexta bem-aventurança. Para mim, particularmente, esta bem-aventurança é a mais difícil, não apenas para compreendê-la, mas também para vivê-la. A pergunta que surge diante dessa bem-aventurança, e uma pergunta que ficou na minha mente todos esses dias, é se é possível ter um coração puro, se é possível ver Deus. Será que isso é possível? Pois eu acho que essa bem-aventurança é a essência da vida, é a essência da vida cristã, ter um coração puro. E a recompensa dela, a promessa dela, é o objetivo final da nossa vida. Qual é o objetivo final nosso? Estar eternamente com Deus. Então eu acho que essa bem-aventurança é a essência da vida cristã e a recompensa é o objetivo final do crente, ver Deus. Ver Deus. As outras bem-aventuranças são mais fáceis de entender. Ser pobre de espírito, nós vimos aqui, é aquele que não é autossuficiente, mas que entende que depende de Deus. Chorar pelos nossos pecados, chorar pelos pecados dos outros, ser manso, abrir mão dos seus direitos que muitas vezes você tem, o direito de reivindicar o seu direito, e você decide abrir mão por uma causa maior, humildade. E agora nós chegamos aqui, depois de vermos sobre a justiça, a sede e a fome de justiça, nós chegamos aqui diante de algo que parece tão impossível e tão distante: ter um coração puro, ter um coração limpo. E essa distância às vezes nos faz deixar ou desejar de buscar isso, de ter um coração limpo. Quantas vezes, irmãos, você já orou? Quantas vezes você deixou de orar no decorrer do tempo para que Deus lhe desse um coração puro? Quantas vezes você já orou que deseja ver Deus? Quantas vezes você falou: Senhor, o meu coração está um coração peludo. Eu preciso de um coração limpo. Meu coração está maldoso. Eu preciso de um coração puro. Davi, no Salmo 51, 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando foi que Davi pediu isso? Davi pediu um coração puro quando ele teve consciência da gravidade do seu pecado. Quando ele teve consciência da gravidade que ele fez com os outros, consigo mesmo e principalmente contra Deus. E quando ele diz: contra ti pequei, somente contra ti, Senhor, dá-me um coração puro, cria em mim, ó Deus. Jesus disse que é de dentro de nós que se mostra, na verdade, a nossa realidade. Jesus, capítulo 15 de Mateus, versículo 19 e 20, disse: porque do coração, é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, a blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. É de lá de dentro, é do coração.
É do coração que é revelada as nossas intenções mais perversas. É no coração que é gerado as coisas que não agradam a Deus. John Locke e Jacques Rousseau, eles tinham uma tese que até hoje é dita que o homem é produto do meio. Quem estraga o homem não é porque ele é mau, mas é o mundo que ele está. Então eles diziam que o homem é como uma folha em branco, e a estrutura, o ambiente que ele está, começa então a escrever no homem quem ele vai ser. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele dizia que o mal é halógeno. Halógeno é que, na verdade, o mal não está dentro, mas está fora. E o fora corrompe o que está dentro. Mas, no entanto, Jesus disse que os nossos problemas não é o que estão fora. Na verdade, o nosso maior problema é o que está dentro de nós. É o nosso coração corrupto. Então, se nós tivermos e buscarmos esse coração limpo, esse coração puro, as outras coisas que estão fora, elas vão estar organizadas. Se nós buscarmos de Deus esse coração puro, esse coração limpo, as coisas externas ficarão ajustadas. E a promessa para essa pessoa que busca e que tem esse coração diante de Deus, que nós vamos ver o que é esse coração, é uma promessa extraordinária. As outras promessas são maravilhosas, eu sei, mas essa promessa é extraordinária, pois é o nosso maior objetivo, ver Deus. Bom, o nosso texto, como os irmãos sabem, está em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2 e versículo 8. Pode abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2 e depois versículo 8. Diz assim, eu vou lendo, depois vocês vão acompanhando. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os limpos. Em algumas traduções vai dizer, os puros de coração, porque esses verão a Deus. Felizes, felizes, felizes são os puros, os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então você vê que a condição primeiro de ser feliz é sendo puro, e porque você é puro, você verá a Deus, e então você é feliz. William Barclay fala de dois sentidos da palavra pureza, que é a palavra grega cátaros, limpos, puros, sem mescla ou não adulterada. O primeiro sentido que ele fala é sobre o sentido comum da palavra como era usada. Qual era esse significado dessa palavra que era usada na época? Era usada para designar uma roupa suja que havia sido lavada, que havia sido removida, toda a sujeira. Também era designada para o trigo que havia sido separado da palha, ele tinha ficado limpo. Também era designada para o leite ou para o vinho que não havia sido adulterado por adição de água. E também era usada para o ouro que havia sido removido toda a escória do ouro. Mas o segundo sentido, que é o sentido bíblico para nós aplicarmos também, é o mesmo sentido de um coração não adulterado. O que seria esse coração não adulterado? É um coração destituído de todo tipo de hipocrisia. Era também usada essa palavra para dizer como algo havia sido corrompido. E agora ele tinha dois tipos
de adoração, de devoção, porque havia sido adicionado algo que não era mais puro. Pois aqui o texto então está nos falando de um coração que não tem uma devoção dividida. É um coração que não adora dois senhores. A Bíblia, quando fala de coração, ela não fala desse músculo do nosso corpo que serve só para bombar sangue. Ela também não fala somente sobre sentimentos. Nas Escrituras, coração, então, inclui mente, emoções e vontade. Sendo assim, então, quando a Bíblia fala de coração, ela fala de um homem como um todo, um homem em toda a sua totalidade. Jesus está ressaltando aqui que a pureza, então, ela deve penetrar em todos os recônditos da nossa vida. Não é em apenas algumas áreas da nossa vida. Quando Jesus fala de uma pureza de coração, Ele está falando que o nosso coração tem que estar devotado a Deus de tal forma que essa devoção atinja todas as áreas da nossa vida. Nas Escrituras também inclui mente também, o coração. Então até o que nós pensamos tem que estar ligado para a glória de Deus. Isso é um coração devoto, é uma devoção plena e integral. E aqui está a grande dificuldade, porque o nosso coração é dúplice. E essa não é uma dificuldade nossa, porque uma parte de nós, ela sabe e quer agradar a Deus. Mas a outra parte de nós, ela quer experimentar uma porção diferente. E por que eu digo que essa não é uma dificuldade nossa? Pois essa também era a dificuldade do apóstolo Paulo, que ele diz em Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23. Porque no tocante, o homem interior que há em mim, tem prazer na lei de Deus. Mas eu vejo meus membros em outra lei que, guerreando contra a lei que está na minha mente, me faz prisioneiro então da lei do pecado que está nos meus membros. Então é essa luta do homem interior nosso. Essa luta do nosso coração dúplice, que sabe e quer agradar a Deus, e ao mesmo tempo às vezes deseja experimentar uma outra porção de coisas. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ele é especialista nisso, em criar ídolos para nós adorarmos. O ser humano, ele é um ser litúrgico, que sempre irá cultuar a algo. Então a questão não é se você adora alguma coisa. Adoração faz parte do ser humano. Então a pergunta não é se você adora ou não. A pergunta é: o que você adora? Ao que o seu coração tem se rendido? Há uma disputa pelo nosso coração. E quem tem ganhado essa disputa? Martim Lutero disse: seja o que for que seu coração se apegue e em que deposite confiança, isso será o seu Deus. E pode ser às vezes coisas legítimas. Pode ser o seu salário que você trabalhou o mês todo e você recebeu, você trabalhou. Mas a sua confiança está nesse salário. O seu salário é o seu Deus. A sua confiança está no seu trabalho, que é legítimo e nós precisamos. Se a sua confiança está no seu trabalho, o seu trabalho é o seu Deus. Se você tem planejado a sua carreira e espera que essa carreira dê certo, porque a sua confiança está na sua carreira profissional, e se isso der certo, aí sim eu sei que, olha, eu estou com o meu restante de vida pronto, está tudo planejado. Se a sua confiança está na sua carreira profissional, a sua carreira profissional é o seu Deus. Vamos para algo mais legítimo que Deus mandou a gente preservar e cuidar?
família. Deus te deu a família e deu ordem para você cuidar e priorizar a família. Mas se a sua confiança e o seu coração estiver na sua família, a sua família é o seu Deus. Difícil, né? Difícil. Porque Deus não aceita 50%. Deus não aceita nem 99,9%. Deus quer 100%. O coração limpo que Jesus está falando aqui, então, é um coração que não está dividido entre Deus e entre coisas. É uma devoção, então, total a Ele. Então Jesus, quando diz, olha, felizes são aqueles do coração puro, parece tão distante. O que Jesus está dizendo é, felizes é aquele que não se devota a duas coisas, mas somente a Deus. Felizes é aquele que entrega de fato a sua confiança e a sua vida a Deus. A pergunta para nós é, o nosso coração está sendo constantemente disputado. A quem ou ao que nós temos cedido? A quem nós temos entregado esse coração? Ao que nós temos cedido o nosso coração? Essa é a pergunta para nós, porque se nós adorarmos ao dinheiro, irmãos, nós nunca teremos o suficiente. Se nós buscarmos dinheiro, não importa quanto você tiver, você vai sempre chegar a uma conclusão: o que eu tenho não é suficiente. Sabe por que hoje você pensa assim, nossa, se eu conseguir tal valor no banco, na conta, eu estou tranquilo? Porque você ainda não tem. Porque quando você tiver, você fala assim, rapaz, acho que eu preciso de um pouco mais. Porque não está bom. Se nós adorarmos o nosso próprio corpo, se nós adorarmos a beleza, fazermos todas as cirurgias de estética, implante de cabelo, né? Tomar Airvic, tem uma propaganda lá de um tal Airvic que parece que faz milagre. Se nós adorarmos o nosso corpo, a nossa beleza, a sedução sexual, a pessoa vai sempre se sentir feia. Não importa quantas cirurgias de estética a pessoa fizer. Porque ela está prestando culto. Ela está fazendo adoração ao seu próprio corpo. E nunca vai estar bom. Se nós adorarmos ao poder, nós vamos sempre ficar com medo de perder ele. Vai ter sempre alguém fazendo uma ameaça, me causando uma ameaça. Eu vou estar sempre com o pé atrás com as pessoas, porque na verdade o poder é o meu Deus, e eu tenho medo de perder ele. Mas se o nosso coração estiver voltado para o lugar certo, devotado para a pessoa certa, que é Deus, todas essas coisas exteriores serão colocadas na ordem certa para nós. Todas essas coisas. Então o que nós precisamos fazer é orar como o salmista orou no Salmo 86:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para temer somente ao teu nome. Somente a Deus. Um coração que tema, que reverencie, que cultue, que respeite. Somente a Deus. Essa é a oração que nós devemos fazer. Como nós falamos, o salmista Davi orou. Cria em mim um coração reto, ó Deus. Cria em mim. Mas talvez, irmãos, e digo isso conhecendo a realidade de muitas igrejas em diferentes denominações. Talvez
A nossa maior devoção hoje talvez não seja o dinheiro, talvez não seja o corpo e talvez não seja o poder, mas talvez seja o comodismo, o conforto. As pessoas estão acomodadas. Como está, tá bom. Mas eu tenho 30 anos de crente, 50 anos, 10. E como tá bom, pastor. E eu acho que as pessoas têm se dobrado ao comodismo. Eu acho que as pessoas têm se dobrado ao conforto da situação. Eu vou na igreja, cumpro o meu papel como cristão, saio da igreja e vamos para mais uma semana. Domingo que vem tem outro evento espiritual, a igreja, e vamos lá de novo. Talvez é o comodismo que as pessoas têm se dobrado. Parece que tudo está bem, parece que tudo está normal, mas não está. Não está. Nós somos uma geração de cristãos acomodados. Nós somos. Nós somos uma geração que se acostumou com o sagrado. Sabe? Estão acostumados e acomodados com reels de 30 segundos do pastor fulano de tal que é conhecido nacionalmente. Que beleza. Estão acomodados com reels de 30 segundos de alguém que está lendo um versículo bíblico. Nossa, que palavra. Talvez o comodismo hoje seja esse. Se acostumou com o sagrado e o sagrado não toca mais o coração. E para Deus formar esse coração não livre do pecado, certo? Não é um coração livre do pecado, porque nós pecamos. Mas formar esse coração cada vez mais puro, cada vez mais parecidos com Jesus, é somente através do relacionamento com Deus. É somente através do contato com a palavra de Deus. É somente através da comunhão com os irmãos. É somente através da reunião dos santos, como diz a Bíblia. No nosso caso, é somente através da terça-feira, na exposição da palavra e na oração. É somente através no domingo, às 18 horas, na palavra, na oração. Talvez seja isso que Deus está nos cobrando, para que nós saiamos do comodismo e entendamos que nós estamos em solo sagrado, não apenas porque estamos em 4 paredes, mas porque eu estou indo na casa do Senhor, onde nós dizemos casa do Senhor, estou indo num lugar santo porque Deus está ali. Os cultos parecem estar pesados hoje para as pessoas. Culto de novo. Oração de novo. Sabe o que é isso? Comodismo. E talvez o nosso coração tenha sido devotado a isso. As pessoas querem experimentar felicidade. Os cristãos querem experimentar felicidade. E não há felicidade em um coração que não está totalmente devotado a Deus, que se alegra em ir à casa do Senhor, que se alegra em buscar a face do Senhor, que se alegra em estar reunidos com os irmãos. E não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. Feliz é aquele que tem um coração devotado somente a Deus.
Mas as igrejas têm virado mais um clube social. Eu quero me sentir parte de uma comunidade para ser aceito em tal comunidade. Eu preciso ser aceito em alguma área. Quem sabe lá na igreja eu não sou aceito e tem trabalhos e tem eventos, e aí eu começo a participar. Não é isso que Deus quer de nós. A igreja não pode ser um ídolo. O ministério não pode ser um ídolo. O departamento não pode ser um ídolo. O pastorado não pode ser um ídolo. Deus quer um coração devoto. Um coração que se alegra quando recebe um comunicado do WhatsApp dizendo que tem culto hoje. Um coração devoto. E assim, buscando dessas formas, relacionamento com Deus, contato com a palavra de Deus, na comunhão com os irmãos, na reunião dos santos, o Espírito vai criando em nós esse coração. O Espírito de Deus vai criando em nós. Então, em nome de Jesus, que Deus toque em nós. E quando eu digo em nós, eu não digo somente fazendo média, não. Eu digo, toca em mim, toca em você de fato. De fato. Porque, como eu disse, nós somos profissionais em criar ídolos. E Deus não quer isso. Deus não quer. Nós precisamos, irmãos, que Deus... Tem um versículo bíblico que o profeta Jeremias diz assim: ah, se tu fendesses os céus e descesses nesse lugar. É isso que nós temos que pedir. Quem sabe nós não entendemos a realidade de Deus na nossa vida. Para sairmos do comodismo, para sairmos do desrespeito com o sagrado. Quem sabe? Nós precisamos de um coração devoto a Deus. Hoje eu ouvi até uma conversa no almoço. Pessoas falando de bebida. E aí a pessoa mudou o assunto, falando que está passando por dificuldade. E ao mesmo tempo que essas pessoas estavam falando de bebida, eu falei assim: não, vamos orar. Eu vou orar. E não sei o que tem. Eu falei para a Gra: nós não somos melhores que ninguém, falei para a Gra. Mas está um negócio meio desorganizado hoje as coisas. E está difícil de a gente olhar e falar assim: meu Deus, isso é igreja? Isso é igreja? Por quê? Porque o cristianismo que Jesus fundou na cruz do Calvário e na sua ressurreição, tem apenas virado uma comunidade social, onde a pessoa faz parte e vai embora para casa com a consciência livre para enfrentar mais uma semana. Deus não quer isso. Como eu disse, Deus não aceita 99,9%. Se você oferecer para um inimigo das nossas almas 0,001, o inimigo das nossas almas acata, ele pega. Mas se você oferecer para Deus 99,9, ele não quer. Ele quer uma adoração por inteireza, numa totalidade, um coração devoto a Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Então nós chegamos na promessa, depois de buscarmos isso,
que é difícil, mas buscarmos, Deus nos dá uma promessa. Ao mesmo tempo do grau de dificuldade, vamos dizer, tem uma promessa extraordinária. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. E a gloriosa recompensa daqueles que têm um coração puro, uma devoção a Deus, que não tem um coração dividido. Lá no grego está no verbo do futuro contínuo, que nós poderíamos dizer que esses verão continuamente a Deus. Verão continuamente. Eles verão nesta vida e verão na eternidade. Continuarão vendo para todo sempre. E aqui nós temos uma crise. Como assim ver nessa vida? Porque lá em Êxodo, capítulo 33, 20, diz assim: Moisés está lá pedindo para Deus: deixa ver a tua face, Senhor. Eu preciso ver a tua face. E Deus diz para ele: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Moisés, não peça isso, porque se alguém vê, vai morrer. Mas quando Jesus entrou na história, Ele traz uma nova realidade a nós. Deus se revela então aos homens. Mateus 1, 17, 18 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram então por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Ninguém viu, que está no seio do Pai, a quem esse agora o revelou. E mais para frente, nós temos em João 14, versículo 8 e 9, Filipe está lá falando para Jesus: Jesus, deixa nós ver o Pai, mostra-nos o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Não precisa de mais nada, Senhor. Disse-lhe Jesus a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Deus se revela então na pessoa de Jesus. E existem algumas formas então de vermos Deus. Como nós podemos ver Deus? Nós vemos Deus pela fé na obra de Jesus. Quando nós nos prostramos diante da cruz e nos rendemos à obra que Jesus fez na cruz, quando confessamos e nos arrependemos de nossos pecados, nós contemplamos a Deus. Nós contemplamos um Deus amoroso e perdoador. E diz: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Então nós chegamos diante da cruz, nos rendemos na cruz, e nós vemos um Deus perdoador e amoroso. Mas nós também podemos ver Deus pela fé nas providências. Você pode ver Deus nas providências da sua vida, pois Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Você pode ver Deus pela fé no agir, no guiar dos seus passos, nas portas que Ele vai abrindo, nas pessoas que Ele vai enviando, no conforto que Ele envia através das pessoas. Você vê Deus nas tormentas da vida, no momento que você está sozinho, perdido, achando que todo mundo está de costa virada, que você está abandonado, está jogado à lona.
Deus diz: eu estou aqui, eu não te abandonei. E na tormenta da vida, você vê Deus, vê Deus. Se eu não me engano, foi o N. Cordeiro que disse: Deus envia o teu consolo, e na maioria das vezes, Ele envia através das pessoas. Sabe o que é isso? É Deus. É Deus enviando alguém para te dar consolo. É a sua vizinha, a sua amiga, aquela que você compartilha, a sua irmã de igreja, que você compartilha os seus problemas. Está ali sempre as três juntas: Mara, Sueli, Marluce. Então quando você vê Mara consolando Sueli, consolando Marluce, Marluce consolando Sueli, consolando Mara, e porque eu sei que acontecem essas coisas, eu tenho amigos, graças a Deus. Então não é só a pessoa, é Deus enviando consolo através dessas pessoas. E aí você vê Deus. Você fala: é Deus, é Deus. E aí você descarrega, tira aquele peso e vai dormir tranquilo. E aí você fala: Deus, te dou graça, porque você enviou a Mara, enviou a Sueli, enviou a Marluce, enviou a irmã Eva, enviou a irmã Valdeni, enviou. Deus enviou. Eu pude ver Deus nas situações. Mas haverá um dia que nós veremos face a face. Quando olharmos nos olhos de Jesus, se a pessoa olhar olho no olho, olhar nos olhos de Jesus, irmãos, aquele olho que transmite amor, nós iremos para Ele e seremos dele para todo sempre. Tem uma música de Pedro Valença, e ele conta como essas coisas dessa vida tentam nos enganar. E as coisas dessa vida faz com que a gente sonhe com muitas coisas, em ter um mundo melhor, em ter um país, um Brasil melhor, em ter coisas. E aí ele diz na sua música: eu sonho só um dia estar em seus braços. Eu sonho em cair nos seus braços, ouvir suas histórias e acordar com o brilho dos seus olhos, na certeza que não sobra nada mais para eu sonhar. Quando nós estarmos com Jesus, nós não vamos precisar sonhar mais com nada, porque todo o nosso sonho será realizado em Cristo. Eu compartilho desse mesmo sentimento dessa música. Olhar nos olhos de Jesus, cair nos braços de Jesus, ouvir as histórias de Jesus
e não ter mais nada para que eu sonhe. Encerro com o versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora nós vemos como espelho, nós vemos obscuramente, vemos meio que embaçado, mas nós veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como eu também sou conhecido. Os limpos de coração verão a Deus. E Deus é melhor do que as dádivas de Deus. O abençoador é melhor do que as bênçãos. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa recompensa. Teremos a Deus, veremos a Deus e estaremos com Deus toda eternidade. Em nome de Jesus. Deus, ó Pai,